Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 13 de novembro. A família franciscana celebra hoje São Diogo de Alcalá, religioso. Ele viveu de 1400 a 1463. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: escândalos são inevitáveis, mas ai daquele que cometer escândalos. Seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o atirasse ao mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar 7 vezes num dia contra ti, e 7 vezes vier a ti, dizendo estar arrependido e pedindo perdão, perdoa-lhe. Os discípulos então disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus respondeu-lhes: se tivesses fé pequena, como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela obedeceria. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria hoje de estar aí bem pertinho de vocês para ver quais são as impressões que esse evangelho causou no coração de cada um de vocês nesta manhã. Uma coisa eu tenho certeza: muitos devem ter dito: eu não tenho esse sangue de barata. Eu não consigo fazer isso. E realmente o homem natural e a mulher natural, é muito difícil esse caminho aí para eles. Muito difícil. O nosso livro da primeira leitura já vai nos dar o espírito desse evangelho. Porque ele vai dizer que aquele homem e aquela mulher que se deixa guiar pelo espírito da sabedoria, que é o espírito do Senhor, ele tem palavra de perdão, ele tem justiça e ele tem força de reconciliação. É essa sabedoria que é o Espírito do Senhor, que vai fazendo com que cada homem e cada mulher consiga ir além da sua razão humana, além daquilo onde ele quer ir, além. Por isso hoje os próprios discípulos reconhecem a fragilidade da fé deles diante dessa proclamação de Jesus. E reconhecendo essa fragilidade, eles são os primeiros a dizer: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque Jesus disse que essa correção fraterna, que esse evitar o escândalo, que também essa força de reconciliação só pode ser efetuada e só pode ser administrada na força da fé. E é interessante isso porque nesse evangelho de hoje Jesus nos apresenta 3 elementos da vida fraterna. Parece-me que ele está falando esse texto aí para os coordenadores de comunidades, para os pais, as mães e para aqueles que têm o ministério de coordenar. Por isso ele vai dizer: escândalo vós sempre tereis. Ele vai falar também de correção fraterna. Ele vai falar também da necessidade de perdoar, de reconciliar. Por isso, então, ele já começa a dizer aos seus discípulos: escândalos vós sempre tereis. Mas ai daquele que provoca o escândalo. E aí agora vem uma palavra difícil, né? Seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizasse um desses pequeninos. Os pequeninos são os pobres, os pequeninos são aqueles recém-conversos, aqueles que são iniciantes na nossa fé. Os pequeninos são aqueles que são frágeis na fé. Porque o escândalo é uma pedra de tropeço para uma pessoa e também para todo o grupo. Todo grupo sofre as consequências do escândalo de uma das suas partes. Por isso, evitar o escândalo é um ato de fé. Evitar o escândalo é um ato de fé.
E daí Jesus então vai dizer: se o teu irmão pecar. Mas qual de nós não pecamos? Quem aqui nunca cometeu um escândalo de uma palavra que não deveria ter sido dita, né? Uma palavra vinda da impaciência, uma palavra vinda da vida que estava difícil. E assim com uma palavra nós cometemos um erro e que causa um escândalo às vezes na vida das pessoas. Ou condutas também rígidas que a gente toma, ou uma situação que as pessoas não esperassem que a gente fizesse e a gente acabou fazendo, ou por ignorância, ou por erro mesmo do coração. Veja só quantas vezes nós podemos cometer esse escândalo, e principalmente aqueles escândalos que são mais cruciais, que causam mais danos na vida da comunidade e na vida também da pessoa. Por isso Jesus vai dizer: é inevitável que não aconteça o escândalo, mas todos nós somos convocados à luz da fé a evitarmos esse escândalo, porque ele é uma pedra de tropeço para todo o grupo e também para a pessoa. Agora Jesus vai falar da correção fraterna. Se o teu irmão pecar, repreende-o, né? Repreende-o. Não podemos fingir que as coisas não existem. Não podemos fingir que não está acontecendo, porque isso pode trazer consequências muito sérias para a minha vida e para a sua também. O danado é quando nós precisamos também de ser repreendidos, porque somos nós que estamos pecando. Repreende-o. Se ele se arrepender, veja bem a condição: se ele se arrepender, perdoa-lhe. Perdoa-lhe se houver arrependimento, porque se não há arrependimento, não há perdão. E se ele pecar 7 vezes contra ti, e se ele vier 7 vezes diante de ti, dizendo que está arrependido, tu deves perdoá-lo. Quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes 7 está bom? Diz Jesus: não, até 70 vezes 7. Quer dizer, uma cultura de perdão, uma cultura de reconciliação, quando nós então reconhecemos a atitude de arrependimento da pessoa. Então Jesus vai continuar: perdoa-lhe então. Agora sim os discípulos vão proclamar a incapacidade deles. Agora os discípulos vão mostrar a fragilidade deles na fé, como eu também me coloco diante do Senhor, e acho que muitos de vocês também irão se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, aumenta a nossa fé. Caso contrário, nós não conseguiremos viver isso. Nós não conseguiremos perseguir esse caminho de evitar o escândalo, da correção fraterna e também da reconciliação, do perdão. Mas esses elementos são necessários para qualquer vida comunitária, para qualquer família. E sem eles, todos nós nos destruiremos, todos nós nos dividiremos. E assim, uma casa cairá sobre a outra. E Jesus fala então: se tivesses a fé pequena como uma semente de mostarda, pedirias a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Creio, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Porque a fé não é uma realidade estática. A fé é uma realidade dinâmica que tende ou a progredir ou a regredir. E faz-se necessário que eu e você a cultivemos todos os dias, principalmente com os meios de crescimento espiritual: a oração pessoal, a leitura diária da Palavra de Deus, a vida sacramental, que é a missa dominical, a confissão, o terço de Nossa Senhora, e confiarmos mais na força do Espírito do Senhor do que na nossa capacidade humana. O Senhor hoje, Ele também nos ensina a pedir a fé, a pedir o dom da fé. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Logo mais às 19 horas eu estarei celebrando na matriz de Santa Teresa, na cidade de Santa Teresa, no Espírito Santo, onde estarei revendo os amigos queridos que aqui tenho. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Diogo de Alcalá, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Paz e bem.